Maki é um perdedor com cara de cachorro que não tem amigos nem namoradas porque ignora todo mundo pra jogar videogame. Mas tudo muda quando ele, sem querer, conquista a garota popular e eles começam a ter encontros secretos em casa até se apaixonarem. Tudo começa no primeiro dia de aula, quando Maki fica quieto na sala porque é um solitário antissocial que não quer chamar atenção. Porém, seus piores medos se tornam realidade quando o professor o chama para se apresentar, fazendo ele tremer igual vara verde. O professor pergunta sobre seus hobbies, então ele revela que passa os fins de semana sozinho jogando videogame e assistindo filmes de tubarão, mas isso faz todo mundo achá-lo um esquisitão, exceto uma garota estilosa de cabelo roxo chamada Umi. Depois que ele se senta, o professor chama uma gata chamada Amami para se apresentar, e enquanto ela fala, todo mundo na sala fica impressionado que ela é tão interessante quanto bonita. Quando ela termina a sua apresentação, começa a pressionar sua melhor amiga, Umi, para se apresentar também, e o professor escolhe a Umi, então ela finalmente se levanta. Ela se apresenta como amiga de longa data da Amami enquanto joga umas indiretas pra loira voada, e enquanto elas discutem, todos os garotos da sala fofocam sobre os planos de babar-ovo e pagar pau pra essas gatas de elite, mas o Maki não liga porque sabe que elas estão fora do alcance dele. Com o passar dos dias, os colegas de classe do Maki o evitam porque sua apresentação revelou que ele é um incel sem valor, então ele passa as horas na escola sozinho e joga videogame em casa nos dias de folga. No entanto, isso não incomoda muito porque, mesmo que ele secretamente sonhe em ter amigos, passou tanto tempo sozinho que aprendeu a se virar sem ninguém por perto. Um dia, na aula, Maki escuta de canto de ouvido enquanto Umi mostra pra Amami um filme que ela pretende assistir, mas Amami reclama dizendo que parece chato. Porém, depois que elas saem da sala, Maki percebe que não acha o gosto da Umi pra filmes estranho nem um pouco. Depois da escola, Maki vai até a loja para comprar uma versão promocional de The Last of Us, mas de repente ele esbarra na Umi, que o cumprimenta animadamente. Maki fica surpreso por ela estar ali, já que ouviu claramente ela falando sobre seus planos mais cedo naquele dia, mas ela brinca dizendo que ele é um garoto mau por ficar escutando conversa dos outros. No entanto, Umi dá um maior choque na vida dele ao revelar que o verdadeiro plano dela pro dia era conversar com ele, mas isso deixa confuso, então ela mostra um bilhete que escreveu no primeiro dia de aula dizendo que queria ser amiga dele porque eles são almas gêmeas que amam jogos e filmes. Em seguida, ela pede para ele indicar um filme de suspense, e depois que ele faz a recomendação, eles passam vários minutos conversando animadamente sobre seus filmes de tubarão favoritos. Alguns dias depois, os dois já se tornaram bons amigos, mas estão mantendo isso em segredo de todo mundo. Então Uni manda uma mensagem para Maki no corredor da escola pedindo para sair com ele na casa dele mais tarde. Depois da aula, os dois chegam juntos na casa do Maki e quando o Maki anuncia o pedido do Wingstop que fez para eles, Umi fala exatamente ao mesmo tempo que ele, fazendo com que percebam que também tem o mesmo gosto para comida. Enquanto comem, Maki desafia Umi para uma partida de Call of Duty e ela, cheia de confiança, diz que vai arrancar as bolinhas dele no jogo, mas acaba perdendo feio, então fica irritada e pede para jogar outra coisa. Depois de passarem várias horas jogando juntos, o Mi diz que tá na hora de ir embora, então eles começam a arrumar tudo juntos, mas Maki de repente fica paralisado olhando pra ela e diz que não entende como ela mantém aquele corpo de violão, mesmo sendo tão comilona quanto ele. O Mi explica que malha mais do que o Ashton Hall na academia, e começa a zoar ele por ter muita barriga. Na saída, o Umi sugere sair com Maki no próximo fim de semana porque quer ensinar ele a se divertir fora de casa, mas Maki fica nervoso com a ideia, já que, mesmo a amizade dele sendo secreta, ele ainda se sente patético demais para sair com uma das garotas mais bonitas da turma. No entanto, ela garante que vai dar um jeito para que ninguém descubra, mesmo se encontrarem algum colega de classe, e aconselha ele a aproveitar ao máximo a experiência. Durante o jantar naquela noite, Maki conta pra mãe que vai sair com um amigo no próximo fim de semana, e isso a deixa tão feliz que ela comemora fazendo danças do Fortnite e ainda dá dinheiro suficiente para ele comprar um iPhone 17 pro encontro. No dia seguinte, Maki tá prestes a almoçar em seu cantinho secreto, mas ouve alguém fazendo uma declaração de amor pra uma garota, então ele sai correndo para dar privacidade ao casal. No entanto, ele esbarra em Amami e em outra colega de classe chamada Nina, que revela que a garota que tá recebendo a declaração é a Umi. Isso desperta o interesse dele, então ele se junta aos dois para ouvir escondido, e eles assistem enquanto o garoto pede para Umi ser sua namorada. Os três fofoqueiros prendem a respiração em expectativa, mas Umi rejeita o cara sem rodeios e explica que não tá interessado em namorar ninguém no momento. Isso não surpreende nem um pouco Nina e Amami porque elas sabem que é praticamente impossível fazer a Umi aceitar, e ainda fofocam dizendo que o cara tem menos charme do que um cabo de vassoura. Para esclarecer as coisas, a Amami explica que o garoto já tinha chamado ela para sair antes,
E Umi diz que isso é bem errado, mas pergunta por que ela tá ouvindo escondida, o que faz a Mami explicar que a Umi é sua melhor amiga. Enquanto isso, Umi começa a se afastar, mas o cara não entende a indireta e pede pra ser amigo com benefícios, mas ela rejeita ele de forma ainda mais fria dessa vez. Vendo isso, Nina sai do esconderijo porque o drama de novela acabou, mas a Mami pede desculpas ao Maki por ter envolvido ele nas besteiras de menina delas, e surpreendentemente, dá o número dela pra ele. Maki fica completamente confuso, mas ao invés de explicar, ela pede pra ele ligar pra ela e manter a amizade deles em segredo antes de sair correndo. Mais tarde naquele dia, Maki tá de boa com a Umi na casa dele e conta pra ela como ele escutou escondido a cena da declaração de amor dela mais cedo, mas ela não fica brava porque acha que isso vai ajudar ainda mais na amizade deles. Quando ele pergunta se ela é popular, ela diz que não é tão popular quanto a Mami, e pergunta se ele tá com ciúmes, mas ele explica que parece ser um saco, porque ser popular significa que todos os figurantes vão se aproximar dela pra fazer amizade, e ela vai ter que afastar aqueles de quem não gosta. Ele admite que ser solitária é ruim, mas afirma que é melhor do que ter que lidar com a pressão de ser popular, e mesmo que Umi entenda o ponto de vista dele, ela o provoca dizendo que ele pensa demais. No entanto, ela diz que é isso que ela gosta nele, e bem na hora que o cara começa a criar expectativas, ela esclarece que só gosta dele como amigo, então ele retribui dizendo o mesmo, e os dois ficam zoando um ao outro até decidirem resolver tudo com uma partida de Street Fighter. Depois disso, a semana passa sem grandes acontecimentos, como de costume, e eventualmente chega o dia do encontro da Umi com a Maki. Na aula, Nina pergunta pra Umi se ela tá com um namorado secreto, já que ela não tem passado muito tempo com ela e a Mami ultimamente. E a Mami tenta defendê-la, mas também começa a ficar insegura, então Umi dá um tapinha de leve na cabeça dela e manda a Nina parar com isso. Depois da escola, Maki está no local combinado, encarando ansiosamente o espelho porque acha que sua fantasia de Temi tá muito simples. Mas Umi chega de repente e zoa ele por estar todo de preto, então ele explica que isso mantém fresco. Ela decide deixar passar por hoje e aconselha ele a pensar em combinações de cores da próxima vez, porque a roupa faz ele chamar muito atenção. Mas ele fica surpreso ao saber que vai ter uma próxima vez. Enquanto eles caminham juntos, Maki pergunta pra Umi por que ela chegou cedo pro encontro, e isso a deixa sem graça, então ela explica que não queria que ele esperasse muito, já que sabia que ele chegaria mais cedo. Logo eles chegam a uma loja e Umi comenta que tem muitas coisas femininas, então o Maki começa a se arrepender de ter levado ela lá, mas ela diz que tá feliz por poder explorar um tipo de lugar novo, porque a Mami e suas outras amigas nunca levaram pra lugares assim. Quando o Maki tenta responder, ela o interrompe e pede pra ele chamá-la pelo primeiro nome, já que eles são amigos há um tempo. Mas quando ele pede pra ela fazer o mesmo, ela diz que eles ainda não são tão próximos assim, então ele chama ela de idiota. Logo depois, os dois estão comendo hambúrgueres gigantes na filial mais próxima do McDonald's e Maki pergunta pra Umi sobre um filme que ela viu recentemente. Então ela conta sobre um filme de baixo orçamento de Bleach em que o Ichigo é um tubarão. Maki demonstra interesse no filme, então ela decide que eles vão assistir juntos na semana seguinte, e ele concorda. No entanto, ele pergunta se ela precisa fazer planos com ele toda semana, então ela explica que ele não precisa se preocupar com a Mami e os outros, porque ela sai com eles toda sexta-feira. De repente, alguns estudantes reconhecem a Umi e começam a fofocar sobre como ela é importante por ter rejeitado o cara com a maior berinjela da escola. Então Umi, de repente, começa a agir como se o Maki fosse seu namorado, o que os deixa chocados. Os dois neurônios do Maki não conseguem entender o que está acontecendo, então ela dá um chute na perna dele, fazendo com que ele alimente com uma batata frita, o que convence as invejosas de que ele é mesmo o namorado dela. No entanto, as garotas começam a falar mal dele e Umi se levanta para defendê-lo, mas Maki pede para ela se acalmar porque só se importa com o que ela pensa dele. Depois disso, eles passam as próximas horas se divertindo juntos jogando em fliperamas, e quando chega a hora de ir embora, o Mimi pede para Maki esperar por ela em um banco enquanto ela vai ao banheiro feminino. Depois que ela sai, a Mami aparece de repente com seu grupo de amigas, mas Maki liga para Umi para que ela possa ouvir a conversa deles. No entanto, a Mami convida a Maki para se juntar ao grupo dela e se divertir, mas Maki explica que não pode ir porque acha que vai estragar o clima delas, além de já ter combinado de sair com outra pessoa. Logo depois, Umi e Maki estão juntos em um trem e ela conta pra ele que foi atrás dele porque queria um amigo com quem pudesse conversar sobre seus hobbies. Ela então mostra pra ele uma mensagem da Umi dizendo que fez o Maki ficar bravo e faz um carinho na cabeça dele enquanto ele adormece. No dia seguinte, na escola, a Mami pede desculpas ao Maki por ter feito um pedido estranho e ele aceita, então ela pede pra se encontrar com ele mais tarde naquele dia. No entanto, a princesa voada percebe que acabou de revelar a amizade secreta deles, então sai correndo, e Maki recebe uma mensagem da Umi convidando ele para sair juntos.
Depois da escola, eles se encontram na casa do Maki e pedem desculpas pra Umi por terem escondido a amizade dela, então ela dá um peteleco na cabeça dos dois. A Mami então pede desculpas ao Maki pelo outro dia e, depois que ele aceita, ela pede pra ser amiga dele. No dia seguinte, a Mami cumprimenta Maki animadamente na sala de aula, mas Maki fica incomodado porque a turma inteira tá olhando pra eles, então ela pergunta por que ele tá sendo distante. Vendo isso, Nina pergunta pra Amami por que ela tá, de repente, dividindo a cena com um virgem patético. Então a Amami explica que eles se tornaram amigos, mas os colegas de classe começam a espalhar boatos, dizendo que Maki a chantageou para aceitar a amizade dele. Enquanto Nina enche a Amami de perguntas, Maki recebe uma mensagem da Umi, onde ela pede desculpas pela falta de noção da Amami e ele a vê gesticulando um pedido de desculpas também. Durante o horário do almoço, a Mami encontra um lugar no pátio para eles e Omi concorda que é um lugar perfeito porque tem boa luz do sol e lugares para sentar. Enquanto Maki limpa a mesa, ele se lembra de quando a Mami, do nada, pediu para ele almoçar com ela, mas todo mundo na sala começou a surtar, então o Umi sussurrou para ela que era uma má ideia. No entanto, a Mami explicou que Maki preferiria comer sozinho com ela, já que ele é um nerd antissocial, mas Maki disse que ficaria muito nervoso com isso. Então a Mami convidou Umi para se juntar a eles, e Maki concordou com o arranjo. No presente, a Mami fica encantada com quão incrível o almoço do Maki parece, então ele oferece um pouco de omelete para ela experimentar e explica que ele mesmo preparou o almoço porque sua mãe estava ocupada. Quando ela experimenta a comida, diz que tem um sabor tão incrível quanto o molho branco do Johnny Sins, então o Umi pede para experimentar também. Assim que ela prova, o cérebro dela simplesmente desliga, e quando Maki pergunta o que ela achou, ela diz que tá injustamente bom. Maki conta pra ela sobre algumas das sobremesas de elite que ele fez, mas a realidade atinge a Mami como um golpe roxo oco quando ela percebe que nunca vai conseguir chegar ao nível das habilidades domésticas dele. No entanto, Maki diz que é bem fácil porque aprendeu a cozinhar assistindo tutoriais no YouTube e usando o chat GPT, mas ela começa a ter vontade de comer panquecas, então ele se oferece para fazer algumas pra ela. Isso a deixa tão feliz que ela segura a mão dele enquanto pede para ele ir até a casa dela depois da escola para fazer as panquecas, e ele concorda, então ela convida a Umi também. Depois que ela vai embora, Umi pergunta ao Maki se ele tá sofrendo alguma pressão por causa da amizade dele com a Mami, mas ele diz que tá tudo tranquilo até agora, então ela pede para ele avisá-la se acontecer alguma coisa. Maki afirma que vai ficar tudo bem, e Umi concorda enquanto a chama de garota mais bonita da turma. Ao ouvir isso, Maki se lembra que os colegas de classe consideram a Mami a garota mais bonita da turma, e Omi a segunda mais bonita, então ele diz pra ela não ficar chateada com isso, já que é só conversa fiada de gente sem noção. No entanto, Umi diz que isso é verdade pra ela, e afirma que Maki também vai acabar se apaixonando por ela em breve, porque ela tem uma personalidade alegre que combina com sua beleza. Mas Maki fica se perguntando se ela quer dizer que ele vai amá-la como amiga. Depois da escola, eles chegam na casa do Maki, onde ele serve panquecas pra elas, e depois de dar uma mordida, a Mami começa a elogiar Maki de novo, dizendo que ele é melhor que o Gordon Ramsay. Enquanto Umi come suas panquecas, a Mami provoca ela por algo que aconteceu entre elas no último dia dos namorados, e isso chama a atenção de Maki. Então Umi explica que elas trocaram chocolates de amizade no último dia dos namorados. Isso faz ele lembrar que elas estudaram juntas em uma escola só pra garotas chamada Tachibana Girls School, que é tão chique quanto Harvard, mas ele não entende porque as duas se inscreveram para outro colégio. Logo depois, eles jogam videogame juntos, e Maki fica surpreso que a Mami já tá mandando bem, mesmo sendo a primeira vez dela. Então ela explica que consegue se adaptar melhor do que o egoísta aspirante do Blue Lock. Ela acaba derrotando os dois usando uma técnica surpresa, então Maki se aproxima dela para aprender o movimento, e Umi fica meio com ciúmes enquanto observa os dois. No caminho de casa, a Mami diz pra Umi que quer pagar alguma coisa pra Maki, mas Umi fala que não vai junto com eles porque sabe que a Mami quer se aproximar dele. No entanto, depois de ligar pra ele para fazer planos, a Mami diz que Maki recusou o convite dela, alegando que já tinha compromisso com outra pessoa. Então Umi diz pra ela que esqueceu o celular enquanto corria de volta pra casa dele. Quando ela chega, torce o nariz de Maki com o rosto vermelho igual um sinal de pare e diz que tá ansiosa para encontrá-lo no dia seguinte. No dia seguinte, Umi e Maki estão jogando videogame juntos enquanto conversam sobre filmes de zumbi, mas Umi de repente desliga a televisão e sugere que eles vão pro quarto dele e lê alguns romances juntos. Enquanto lê o romance, Umi fica tão emocionada que começa a chorar enquanto se empolga com a história de amor e depois pede os outros volumes, então eles passam horas lendo juntos.
Quando Maki se levanta para pegar um café para ela, percebe que ela já foi para o mundo dos sonhos, então ele começa a admirar o rostinho fofo dela dormindo antes de também pegar no sono. Quando ele acorda, sua mãe o repreende por ter levado uma garota para o quarto, achando que ele a cansou com umas braçadas, então ele explica tudo para ela. Depois de avisar a mãe da Umi, ela informa a Umi que sua mãe concordou em deixá-la dormir lá porque vai trabalhar até tarde e oferece um pijama para ela. Então Umi agradece e sai correndo. No entanto, a mãe do Maki o puxa de volta para dar o cinto para ele, então ele explica que eles são apenas amigos. Depois de se arrumar, Umi encontra Maki no quarto dele, onde ela promete contar para Mami sobre a amizade deles no momento certo. Na manhã seguinte, o Umi leva Maki para sua casa e o apresenta à sua mãe, Sora, que pede para eles avisarem da próxima vez. No dia seguinte na escola, o professor apresenta um sorteio para decidir o representante do próximo festival, e Maki acaba tirando o bilhete premiado, então todo mundo começa a zoar ele. Mesmo ficando irritada com isso, Umi se segura para não perder o controle, mas de repente, a Mami vai até a frente da sala e pergunta para todo mundo por que eles odeiam o Maki. Depois de fazer um discurso apaixonado sobre como todos odeiam o Maki sem motivo, ela diz ao professor que quer se voluntariar para o cargo de representante feminina porque quer trabalhar com o Maki, então o professor pergunta ao Maki se ele está de acordo. Maki diz que tá tudo bem pra ele, mas Umi de repente revela que ela pegou a cédula pra representante feminina, e isso surpreende a Mami. Umi explica pro professor que tá totalmente de boa em assumir o cargo porque tem tempo livre, mas a Mami tenta arrancar a cédula da mão dela. Então ela dá um leve golpe de karatê na loira de cérebro do tamanho de uma pedrinha e manda ela se acalmar. Ela então mostra pra Mami que ela exagerou porque seu discurso drenou toda a autoestima dos colegas de classe. Então a Mami pede desculpas a todos por ter surtado e também pede desculpas ao Maki por dar mais atenção a ele do que ele merece. Como todo mundo já se acalmou, Umi alegremente avisa a turma que ela e Maki serão os representantes do festival e pede a colaboração de todos. Logo depois, Maki elogia Umi dizendo que ela é uma oradora melhor que o Trump, mas Umi diz que a Mami é ainda mais incrível porque entrou na sala sem se importar se estava estragando o clima só para expressar raiva em nome de outra pessoa. No entanto, Umi afirma que nunca conseguiria fazer isso porque sempre prioriza as boas vibrações acima de qualquer coisa. Nesse momento, o presidente do Conselho Estudantil, Seki, entra na sala e anuncia que eles estão em uma reunião do comitê executivo do festival escolar daquele ano, mas Maki decide silenciosamente que vai dar o seu melhor como representante para que seus haters calem a boca fedorenta. Depois da aula, a Mami se encontra com Umi e agradece por ter impedido, porque teria dito coisas ainda mais desagradáveis se não fosse por ela, mas Umi também agradece por ela ter usado o Talking Nutsu para fazer com que os colegas idiotas entrassem em acordo. No dia seguinte, Umi anuncia que a turma deles foi escolhida para cuidar daquela decoração, e todos os cabeças de vento começam a gritar em protesto. Então ela adoça o acordo prometendo que Nina e a Mami vão fazer um cosplay estilo OnlyFans para eles. Quando a Mami pergunta por que ela não vai participar também, Umi explica que será produtora e que o plano é explorar ela e Nina para conquistar o primeiro lugar no ranking de popularidade. Umi então pede ideias de decoração para a turma e, como era de se esperar, todos os inúteis não conseguem pensar em nada. Mas Maki levanta a mão para dar uma sugestão. Após a reunião, o Umi elogia Maki pelo plano de fazer uma arte em mosaico usando latas, mas ele agradece aos céus por o Umi ser sua parceira, porque seu cérebro teria travado no meio do discurso se fosse qualquer outra pessoa. No entanto, Umi solta uma bomba, revelando que na verdade ela nunca ganhou na loteria, e mesmo tendo trapaceado, ele a chama de incrível por ter conseguido enganar a turma igual um príncipe nigeriano e ainda desenha o símbolo de vencedora no papel de voto vazio dela antes de devolver para ela. Logo depois, Maki e Umi estão planejando fazer desenhos melhores que os do Oda, mas a Mami aparece de repente e reclama que todas as latas que ela juntou têm bitucas de cigarro dentro, então eles decidem lavá-las mais tarde. Quando ela vê a imagem que eles estão desenhando, se oferece para desenhá-la, e quando termina, Maki fica tão impressionado com as habilidades dela que pergunta se ela é uma reencarnação do Picasso, mas ela explica que é só um hobby dela. Mesmo que Umi esteja morrendo de ciúmes, ela decide colocar a Mami como responsável pelos desenhos, e todos concordam com a ideia. Eles passam os dias seguintes praticando os desenhos juntos, e em certo dia, Umi se gaba para algumas amigas dizendo que a arte da Mami já é melhor que a Mona Lisa. As meninas agradecem a ela por ter acalmado as coisas no outro dia na sala de aula, mas ela diz que não foi nada e pede para que colaborem com o Maki, já que ele está dando seu melhor. Naquela noite, enquanto o Maki faz pesquisas, ele não consegue tirar Umi da cabeça, então liga para ela para se aproximarem com comida e jogos enquanto revisam juntos os planos do festival. Ao ouvir isso, ela provoca ele pedindo para ele criar coragem e dizer que sente saudades dela.
Mas o covarde tenta encerrar a ligação, então ela o impede e diz que vai até a casa dele porque sente falta dele. Nesse momento, a Mami aparece e pergunta pra Umi o que tá acontecendo, então ela mente dizendo que precisa ir pra casa assistir One Piece. Logo depois, Umi chega na casa do Maki e fica impressionada com o quanto ele progrediu na ausência dela. Enquanto eles relaxam juntos, Umi de repente encosta a cabeça no ombro do Maki e bem quando ela tá prestes a se declarar, eles ouvem a campainha tocar. Quando o Maki abre a porta, ele vê a Mami, que chama a Umi pra sair porque sabe que ela estava mentindo. E quando o Maki pergunta como ela descobriu, a Mami explica que Umi tem inventado muitas desculpas para evitar as amigas ultimamente. A Mami então pergunta pra Umi por que ela não contou sobre sua amizade com o Maki, mesmo sendo tão próximas, mas Umi diz que não queria falar sobre isso e vai embora de um jeito que deixa a Mami preocupada. No entanto, dias depois, Maki fica surpreso ao ver as duas andando alegremente juntas como se nada tivesse acontecido. Mas ele ainda está preocupado com os sentimentos de Umi, então a chama para se encontrar em uma sala reservada, onde ela de repente o abraça por trás, dizendo que vai explicar tudo depois do festival. No dia do festival, os alunos se divertem juntos e exibem sua incrível arte mosaico em todo o seu esplendor. Depois, a Mami encontra Maki e Umi com duas garotas que ela afirma serem amigas de longa data deles, mas Umi revela que elas não a consideram amiga de verdade e decide contar todo sobre seu complexo de inferioridade. Anos atrás, Umi estava andando com as duas garotas e viu a Mami andando sozinha, então se apressou para encontrá-la em um banco, onde a Mami estava chorando muito e se apresentou para ela. Ela então sentou ao lado dela e perguntou por que ela estava sozinha, e a Mami explicou que as pessoas sempre a evitavam porque odiavam o fato de seus olhos e cabelos serem diferentes dos outros. Enquanto ela chorava, Umi estendeu a mão para ela e se ofereceu para ir embora junto com ela a partir daquele dia, e foi assim que elas se tornaram amigas. No dia seguinte, Umi apresentou a Mami às suas duas amigas e elas imediatamente ficaram encantadas com a aparência charmosa de Mami, então a Mami agradeceu a Umi por ajudá-la a fazer duas novas amigas. Anos depois, a Mami abraçou Umi alegremente ao ver que estavam na mesma turma, mas suas duas amigas, Sanae e Manaka, não ficaram na mesma classe, então ela se ofereceu para pagar o almoço delas para animá-las. Mais tarde naquele dia, a Mami se apresentou na sala de aula com um sorriso alegre, o que fez todo mundo se aglomerar ao redor dela depois. E mesmo que Umi também conseguisse fazer isso, ela apenas observou de longe porque não gostava de ser o centro das atenções. Ela então ouviu algumas pessoas comentando sobre como seria motivo de orgulho ser amiga de uma rainha linda como a Mami, mas na época ela não entendeu totalmente as implicações do que estavam dizendo. No entanto, ela acabou percebendo quando chegaram naquele ano, e notou que as garotas começaram a falar mal dela porque tinham inveja do fato de ela ser a melhor amiga da rainha da escola. Um dia, Umi convidou Sanae e Manaka para irem ao cinema em grupo com ela e a Nami, mas elas recusaram, dizendo que já tinham outros planos para aquele dia. No entanto, a caminho do cinema, ela viu as duas saindo com a Mami sem ela, o que a fez congelar de choque. Durante o passeio, a Mami disse que gostaria que Yumi pudesse se juntar a elas, mas Sanae e Manaka mentiram dizendo que ela recusou o convite porque estava ocupada demais brincando com seu biscoito, mas elas não faziam ideia de que Yumi estava ouvindo tudo atrás de um arbusto. No presente, a Mami fica chocada ao finalmente ouvir a verdade, e Yumi explica que o motivo de ter mudado de escola foi porque queria fugir de tudo aquilo, mas a Mami acabou a seguindo. Ao ouvir isso, a Mami lembra a Umi de que ela é sua número 1, mesmo se importando com as outras garotas, e Yumi admite que fica feliz em ouvir isso, mas também ressalta que isso a machuca. Umi então revelou que conversou com Sanae e Manaka sobre o incidente durante a formatura delas, e elas explicaram que queriam se aproximar mais da Amami do que dela. Ela explica para Amami que as colegas de classe sempre a olhavam com inveja porque ela era a única que a Amami chamava de amiga, e em seguida aponta que todas as garotas que começaram a falar com ela primeiro acabaram falando só com a Amami. Ao ouvir isso, Maki pergunta se é por isso que ela não contou para a Amami sobre a amizade delas. Então ela confirma que sim e explica que não queria que ele tirasse a única amiga que ela mesma fez. Ela então pergunta para a Mami se ela gosta dela, e a Mami diz que a ama, mas Umi responde que odeia a Mami e a ama ao mesmo tempo antes de sair correndo para esfriar a cabeça. Minutos depois, Maki encontra Umi sozinha na sala de aula e diz que ela é incrível por guardar todos os sentimentos por tanto tempo e ela pede para ele dar mais crédito a ela, então ele faz um carinho em sua cabeça. Enquanto isso, Nina encontra a Mami no telhado e pergunta o que está passando pela cabeça dela. Então a Mami diz que decidiu ser mais atenta. Na sala de aula, Umi se sente péssima porque estragou sua amizade com a Mami e se pergunta como pode consertar isso. Então Maki sugere que ela lhe dê um tempo para priorizar a reconciliação com a Mami. Isso a surpreende,
Então ele tenta explicar, mas ela tapa a boca dele e pergunta se ele sentiria falta dela caso ela se afastasse dele. Ele admite que sentiria falta dela, mas também diz que quer que ela faça as pazes com a Mami, então ela agradece por ele ter expressado seus sentimentos. Depois, eles andam de mãos dadas enquanto vão juntos para o terraço, e quando chegam lá, Maki diz para a Mami que Maki é sua amiga próxima e pede desculpas por não ter contado antes. No entanto, a Mami começa a chorar enquanto chama Umi de idiota por tê-la assustado, fazendo-a pensar que a amizade delas tinha acabado, e Umi pede desculpas por tê-la feito se sentir assim, então elas se abraçam. Umi então diz para a Mami que vai dar um tempo da Maki para fortalecer ainda mais a amizade entre elas, e Maki diz que apoia a ideia, mas a Mami recusa na lata porque não quer que Maki se sinta mal e propõe que elas façam algo por ela em vez disso. No entanto, ela pede para que elas deem as mãos enquanto aproveitam o festival juntas, e elas atendem ao pedido mesmo morrendo de vergonha. Depois de se divertirem em uma casa assombrada, Umi e Maki admiram sua arte em mosaico de longe e sentem que realmente podem ganhar a competição. Mais tarde naquele dia, as duas estão passando um tempo juntas na casa da Maki e a Mami as observa disfarçada de fantasma porque parte do acordo era que ela assistiria à aproximação delas durante um dos encontros secretos. No entanto, Umi pede permissão para continuar vendo ele às sextas-feiras, então ela concorda e abraça antes de ir embora. Mais tarde naquela noite, os pombinhos ainda estão jogando videogame, mas Maki começa a tossir, então Umi faz ele dividir o cobertor com ela, o que deixa os dois sem graça. Maki então confessa para Umi que ela fica mais bonita do que qualquer pessoa quando sorri, então ela o provoca dizendo que ele gosta dela. Ao sair, Umi pergunta para Maki se ele gosta dela, mas ele amarela e devolve a pergunta para ela. No entanto, ela dá o maior susto da vida dele ao beijar sua bochecha e dizer que o ama, e ainda fala que vai guardar o beijo nos lábios para quando ele admitir que gosta dela. Na manhã seguinte, Maki tem um pesadelo em que seus pais estão brigando e eles de repente desaparecem depois que o Thanos estala os dedos em Guerra Infinita. Quando acorda, ele se pergunta por que tá tendo esse sonho, já que não tinha desde que começou o ensino médio. Quando ele desce as escadas, recebe uma mensagem da mãe avisando que não vai estar em casa naquela noite e fica todo atrapalhado ao se lembrar da Umi dizendo que o ama. Ele percebe que também ama a Umi, mas mesmo querendo contar isso pra ela, já viu de perto, através do casamento dos pais, que casais podem deixar de se amar. Mesmo que a confissão dela o tenha deixado feliz, ele fica triste porque sente que não é bom o suficiente para ela, mas de repente recebe uma mensagem animada da Umi, então decide que vai dar o seu melhor para um dia poder chamá-la de namorada com orgulho. Logo depois, os pombinhos estão indo juntos para a escola, e Umi pergunta ao Maki se o motivo dele tá demorando para responder é porque tá mantendo ela como opção reserva, mas ele diz que não é isso e pede desculpas por ter feito ela se sentir assim. Ela então começa a provocá-lo, ameaçando cortar o osso do amor dele se ele der moral para outra garota. Mas Maki ainda se sente deprimido, então ela dá um tapinha nas costas dele e diz para ele se animar, para que se torne um homem digno dela. Quando ela percebe que os lábios dele estão ressecados, ela passa seu protetor labial neles, e o virgão fica chocado porque ela acabou de dar a ele seu primeiro beijo indireto, mas ela o provoca e revela que acabou de usar um protetor novo nele. Enquanto continua andando, Umi leva a provocação para outro nível, prometendo passar um pouco de protetor no amiguinho dele quando eles avançarem no romance. Minutos depois, eles chegam na sala de aula e Nina pergunta ao Maki como foi o trabalho dele como representante do festival. Então ele revela para ela que a arte em mosaico deles ganhou um prêmio especial depois do festival porque os alunos adoraram. Quando Nina tenta perguntar ao Maki sobre o relacionamento dele com a Umi de repente aparece atrás dela como uma vilã de filme de terror e a coloca em uma chave de braço, fazendo com que ela desmaia. Quando Umi volta para o seu lugar, a Mami pergunta se ela já provou o picolé do Maki, o que a deixa toda sem graça, mas ela explica que ainda não aconteceu nada entre eles. Durante a aula, Umi e Maki ficam trocando mensagens, e Maki pergunta se ela pode passar a véspera de Natal com ele, mas ela acaba com as esperanças dele de pular na cama, dizendo que já tem outros planos. Mais tarde naquele dia, um cara chama a Mami para ir à casa dele e tomar o seu eggnog natural de Natal, mas ela recusa a oferta dizendo que já vai sair com as amigas e que também tem alguém de quem gosta. Enquanto isso, Maki, Umi e Nina estão escutando tudo de canto e Nina sugere que eles vão falar com ela. Mas Maki teme que ela descubra sobre eles, então Umi explica que a Mami já sabe que eles estão observando. Quando as garotas se encontram com a Mami, Maki se lembra que elas alugaram parte do centro cívico local para fazer uma festa em colaboração com outras escolas da região, e que o prazo para se inscrever era no começo do semestre.
No entanto, naquela época, ele ignorou tudo isso porque não era amigo da Umi, mas agora que ele tem uma chance com ela, sente que essa foi a decisão mais idiota que já tomou. Durante o almoço, ele conta para as garotas que não conseguiu se inscrever para a festa e aconselha que elas se divirtam juntas, mas Nina o interrompe revelando que não vai sair com as meninas porque vai com o namorado. Enquanto eles comem juntos, ninguém imagina que o veterano de antes, Sek, está observando Maki pela janela de cima, e depois da refeição, Maki acaba se deparando com ele em uma situação de confronto. Maki teme que vai levar uma surra dos capangas negros do Sek, mas, em vez disso, Sek implora por dicas de como conquistar a Amami. Depois, eles se encontram no telhado, onde Sek explica que se apaixonou pela Amami à primeira vista na cerimônia de boas-vindas e implora para que Maki seja seu amigo, assim ele pode apresentá-lo a Amami e convidá-lo para a festa de Natal como parceiro. No entanto, Maki recusa, então Sek pede desculpas por tê-lo levado até lá e admite que agora sente um certo respeito por ele, já que conseguiu dizer não ao seu pedido. No caminho de casa, Umi conta para Maki que está um pouco preocupada com a festa de Natal porque uma das escolas convidadas é a escola de meninas Tachibana, onde Sanai e Manaka estudam, e decide que vai embora assim que comer a comida da festa. No entanto, ela diz para Maki que a festa termina às 9, então ele decide guardar alguns petiscos enquanto espera por ela depois da festa. Mais tarde naquela noite, Maki toma um café com a mãe e conta para ela sobre os planos de se encontrar com Umi na véspera de Natal. Porém, na manhã seguinte, a Mami de repente pede para Maki deixá-la participar do encontro deles na véspera de Natal. Então o homem explica que contou para a loirinha sobre os planos deles na noite anterior. Mais tarde, na aula, Sek pede para a Mami conversar sós com ele. Então ela o acompanha até o pátio e Maki observa de longe enquanto ela o rejeita mais uma vez. Logo depois, Maki se encontra com Sek no telhado e pergunta o que ele vai fazer agora que a Mami o rejeitou, e ele decide finalmente desistir, mas pergunta a Maki sobre o relacionamento dele com Umi. Depois que Maki explica, Sek aconselha ele a tomar cuidado para não perdê-la, já que outros caras de outras turmas estão começando a se interessar por ela, e eles decidem se tornar amigos. Naquela noite, Maki convida Umi para assistir a um filme com ele no sábado, e ela aceita, mas decide que eles vão fazer compras na sexta-feira para comprar roupas decentes para ele. Na sexta-feira, a Mami está se divertindo com Umi e Maki durante o passeio de compras, mas quando vai ao banheiro, ele acaba esbarrando de repente em seu pai, Itsuki. Quando Itsuki pergunta o que ele está fazendo ali, Maki explica que está fazendo compras. Então Itsuki pede desculpas por não ter arrumado tempo para vê-lo de novo desde o verão passado. Itsuki então revela que está ali a trabalho porque tem um novo cliente. Então Maki diz para ele se cuidar, já que parece ser estressante. No entanto, o vagabundo dá um tapinha na cabeça dele e diz que ele nasceu para isso, mas sua assistente, Kyoka, chega, então ele apresenta Maki a ela como seu filho. Nesse momento, Maki recebe uma mensagem da Mon pedindo para ele parar de perder tanto tempo se distraindo. Então ele explica para Itsuki que tem amigos para encontrar antes de ir embora. Enquanto caminha, Maki se lembra do dia em que Itsuki pediu desculpas para ele e saiu para comprar leite depois de uma briga feia com sua mãe Masaki, mas ele acaba se reencontrando com as garotas. Horas depois, Maki fica distraído, perdido em pensamentos durante o encontro, mas Omai dá um golpe de karatê nele para trazê-lo de volta à realidade, e o repreende por ficar viajando no meio da diversão deles, então ele explica que está um pouco cansado. A Mami e Umi começam a discutir sobre qual comida tem mais calorias, mas Maki aconselha as duas a comerem alguns vegetais para não ficarem com o corpo igual ao do Peter Griffin. Enquanto observa as duas garotas se divertindo juntas, Maki decide esquecer toda a dor que passou no ano anterior, porque tem certeza de que vai criar boas lembranças com as duas naquele ano. Na manhã seguinte, Maki coloca sua roupa nova, que o faz parecer um pastor de jovens, mas Umi chega de repente para o encontro deles. Então ele fica admirando o look fofo dela até que ela o lembra de que tá frio lá fora. Depois de deixá-la entrar, Maki oferece um café para Umi, mas ela percebe que ele não consegue tirar os olhos das coxas grossas dela, então ele comenta que a roupa dela tá muito leve pro inverno. Ela diz que se arrependeu de ter escolhido aquela roupa no caminho, mas também admite que queria que seu namorado admirasse ela, e o motivo de ter ido até a casa dele em vez do lugar do encontro é que não conseguiu esperar para vê-lo. Enquanto faz uma pose, ela pergunta o que ele acha da roupa dela, e Maki diz que ela é mais fofa do que todas as princesas da Disney juntas, o que faz com que ela fique feliz por ter caprichado no visual. Enquanto eles andam juntos pela rua, o Umi entrelaça as mãos com o namorado e ainda brinca dizendo que as mãos dele estão suadas de tanto treino no banheiro. Ele tenta soltar a mão, mas ela puxa ele de volta e diz que ele não vai a lugar nenhum.
Maki percebe que eles parecem um típico casal jovem tentando demais, e tudo isso porque Umi o veste daquele jeito. Mas ele não quer que ninguém zombe da roupa que ele usa nos encontros com ela, então pede para ela continuar o orientando nessas coisas. Logo eles chegam ao cinema onde Umi reservou um assento de casal para os dois, e assim que se sentam ela já começa a se aconchegar nele, então ele pergunta o que ela tá fazendo. Ela explica que é normal fazer isso nos assentos de casal, já que todo mundo faz, e então começa a provocá-lo por estar envergonhado. Quando o filme começa, Umi pergunta ao Maki o que ele faria se alguns colegas de classe vissem eles daquele jeito, mas ele não responde. Depois do filme, Maki zoa a Umi por ter cochilado 30 minutos depois que o filme começou, então ela explica que o filme é pior do que o novo Velozes e Furiosos, e ainda comenta que eles teriam aproveitado mais se tivessem ido ver um filme sangrento de tubarão com o Exterminador. Logo depois, eles estão saindo de um restaurante depois de aproveitarem algumas guloseimas, e Maki diz que gostou da comida, mas os dois reclamam animados que as porções eram pequenas demais. Umi então sugere irem para um karaokê, mas Maki para e explica que tá nervoso porque nunca foi a um karaokê antes. Mesmo assim, ela promete tornar a primeira vez dele divertida e o arrasta para dentro, onde ela canta uma música e Maki elogia dizendo que ela já é melhor que a Billie Eilish. O placar do karaokê dá pra ela 98%, e isso a deixa feliz porque fazia tempo que não cantava em voz alta. No entanto, quando ela pede pro Maki cantar, ele recusa porque diz que não tem uma boa voz. Então a Umi se oferece para facilitar as coisas cantando junto com ele. Ela então entrega o microfone para ele e quando a música começa, ela começa a dançar animada, então ele finalmente se solta e canta com ela. Depois de saírem do karaokê, Umi elogia Maki por ser um bom cantor, mas ele agradece a ela porque foi a primeira vez que cantou na frente de alguém, e ela tornou esse momento especial para ele. Enquanto eles sentam juntos, Umi começa a sentir frio, então ela se aconchega em Maki e pergunta o que ele acha dela. No entanto, o covarde ainda não criou coragem, então ela diz para ele sussurrar a resposta no ouvido dela para que ninguém mais ouça. Quando ele se inclina para falar com ela, ela se afasta porque o hálito dele faz cócegas, mas de repente ele vê Itsuki agindo de forma próxima com Kyoka, então diz que eles precisam ir embora antes que sejam vistos, porque sente que só vai atrapalhar se for cumprimentá-los. No entanto, Umi de repente o abraça e pede para ele ficar quieto porque eles estão vindo na direção deles. E depois que eles passam, Maki pede desculpas a Umi por tê-la colocado em uma situação difícil. Mais tarde naquela noite, Maki volta para casa e encontra Masaki, que pergunta sobre o encontro dele. Então ele conta tudo de divertido que aconteceu, mas omite a parte em que viu Itsuki. Masaki então pergunta se ele estará livre naquele dia, mas ele diz que terá provas, então ela explica que o pai dele queria vê-lo, mesmo sendo um momento ruim para ele. Ele então pergunta se ela ainda ama o Itsuki, e ela diz que ainda ama no fundo, mesmo estando divorciados, e é por isso que ela não conseguiu jogar fora o álbum de família deles. Depois de se refrescarem, Maki e Masaki olham juntos algumas fotos no álbum de família, e Maki decide que não vai contar para Masaki sobre o novo relacionamento do pai para proteger os sentimentos dela, assim como os dele. No dia seguinte, Umi tá na casa do Maki admirando algumas fotos antigas dele com a mãe, e quando ele aparece, ela começa a zoar com ele, então ele acaba dando uma bronca nos dois. Logo depois, Masaki manda um áudio pro Maki pedindo para ele levar cigarros e isqueiros para ela lá embaixo. Então ele entrega, mas percebe que os olhos dela estão fundos de tanto estresse, o que faz ele entender por que ela precisa das pausas para fumar. Depois de guardar as coisas, Masaki diz para Maki não expor demais a situação da família para Umi, e mesmo sabendo que ela já viu a nova amante do pai dele, ele promete que não vai contar mais nada. Enquanto tomam café da manhã juntos, Maki conta pra Umi que vai encontrar o pai na sexta-feira para jantar, e quando ela menciona Kyoka, Maki diz que pretende perguntar sobre isso porque não se sentiria bem deixando as coisas como estão. Ele também quer estudar bastante antes de ir, então pergunta pra Umi quando todo mundo tá livre para fazerem uma sessão de estudos juntos, e ela decide que eles vão começar naquele dia mesmo. Durante o intervalo do almoço na escola, Maki pergunta para Amami se tudo bem o Seki participar do grupo de estudos deles, e ela concorda animada porque quer que mais pessoas aproveitem a experiência. Durante a sessão de estudos, Seki pergunta para Umi em que posição ela normalmente fica nas provas, e Amami responde por ela dizendo que ela fica entre os primeiros quando está inspirada, então Umi dá um golpe de karatê nela. Quando ele pergunta para Maki, o folgado revela que normalmente fica em torno do 50º lugar, como um cara comum, e isso deixa Seki desanimado porque ele definitivamente não vai acabar na mesma turma que eles no ano seguinte.
A Mami então pede pra Maki traduzir algo pra ela, mas enquanto ele ensina, Umi de repente se aproxima e segura a mão dele debaixo da mesa, fazendo com que ele perca o foco. Enquanto ajuda Seki nos estudos, Umi fica ainda mais romântica com as mãos de Maki e sorri pra ele. Pouco depois, Maki finalmente serve algumas panquecas, e isso deixa a Mami tão animada que ela começa a surtar como o Luffy do Gear 5 na mesa, enquanto Seki a observa com olhos apaixonados. Umi percebe um pouco de creme no rosto de Maki, então ela limpa e lambe o próprio braço, e eles começam a se provocar enquanto os outros dois assistem chocados. Quando os pombinhos finalmente percebem a presença deles, eles dizem pra guardar o romance pra quando estiverem sozinhos, então Maki e Umi pedem desculpas. A Mami começa a falar sem parar sobre como ela quer um cara legal como o Maki, que faz lanches e sai pra se divertir, mas Umi diz que ela precisa de alguém com especificações altas, tipo o Zayn Bolt, porque ninguém conseguiria acompanhar a energia dela. No entanto, a cabeça de vento conclui que a única pessoa com especificações altas o suficiente para ela é a própria Umi, e a abraça forte enquanto brinca dizendo que quer criar um clone dela. Horas depois, elas agradecem ao Maki por recebê-las, mas quando a Mami e Seki estão saindo, Umi pede para elas esperarem no corredor porque quer conversar com seu marido sobre uma coisa. Assim que elas saem, Umi abraça a Maki por trás e confessa que ficou preocupada quando ouviu a Mami dizer que queria um cara como ele, porque tem certeza de que ficaria traumatizada para sempre se algum dia o perdesse. Ele pede para ela soltá-lo por um segundo, mas ela diz que não quer que ele veja o estado do rosto dela. No entanto, o Rei do Charme diz que já a viu chorando antes, então ela finalmente o solta e ele diz que só tem olhos para ela, o que a deixa tão feliz que ela o abraça de novo. Um tempo depois, Maki está esperando do lado de fora de um restaurante pelo pai dele, e Maki manda uma mensagem oferecendo para acompanhá-lo caso ele esteja muito nervoso. Mas ele garante a ela que vai ficar bem, então eles começam a brincar com as diferentes maneiras que planejam devorar os frutos proibidos um do outro. Nesse momento, Itsuki chega e eles entram no restaurante, onde Maki pede os pratos mais caros do cardápio, o que surpreende Itsuki. Então ele explica que faz tempo desde a última vez que jantaram juntos. Depois de comer, Maki pergunta a Itsuki se ele ainda ama Masaki, mas ele diz que não sente mais isso, embora respeite ela por todo o esforço que fez como esposa. Ele então pergunta ao vagabundo se ele deixou de amar Masaki por causa da Kyoka, e isso dá a Itsuki a confirmação de que Maki era mesmo quem ele viu no outro dia, então ele pergunta se Umi era uma amiga. Maki diz que elas se tornaram amigas há um tempo e pergunta qual é a história com Kyoka, então ele explica que nunca traiu Masaki com ela porque eles só começaram a sair muito tempo depois que ele se divorciou de Masaki. Quando Maki pergunta se ele a ama, Itsuki admite que sim e diz que precisa sair correndo para o trabalho. Quando Maki tenta impedi-lo, Nina de repente começa a desabar em um canto, então Maki pergunta o que houve e ela explica que não tem dinheiro suficiente para pagar a conta porque o namorado péssimo dela deu cano. No entanto, Itsuki se apresenta e se oferece para pagar a refeição dela porque a considera uma grande amiga de seu filho. Mas Maki toma coragem e diz que vai pagar por ela, porque ela é sua amiga, antes de dizer para Itsuki parar de agir como se ainda fosse da família. Ao sair para acertar a conta, Maki pergunta irritado para Itsuki se ele ama Kyoka mais uma vez, e o velho canalha responde que um dia ele vai entender, então Maki sai furioso. Pouco depois, Maki e Nina estão tomando café juntos em um banco, e ela aconselha ele a parar de se estressar com o pai para não deixar o Umi para baixo. Quando Maki volta para casa, Masaki diz a ele que vai tirar um tempo do trabalho para cuidar da saúde mental, e ele acha que ela também deveria parar de fumar. Na manhã seguinte, os pombinhos estão caminhando juntos e Umi convida a Maki para jantar na casa dela, já que a família dela pediu. E ele tenta recusar, mas ela não deixa. Na escola, Maki conta pra Mami e Seki sobre o convite da Umi pra ir à casa dela, e ela pede desculpas pela perda dele. Mas isso deixa confuso, porque ele sabe que a desmiolada normalmente começaria a implorar pra ir junto, e ele se pergunta se o pai da Umi é tão assustador quanto Brock Lesnar. No entanto, Umi explica que o pai dela não é assustador, e que a pessoa de quem a Mami tem medo é o irmão mais velho dela, Riku. Maki fica preocupado que o irmãozão da Umi possa dar uma surra nele por estar namorando ela. Seki diz que ele é sortudo por ter um jantar em família bem antes da festa de Natal, mas Maki avisa que não se inscreveu, então Seki promete que vai falar com a irmã dele para conseguir uma vaga. Quando eles encontram a irmã dele, Maki fica chocado ao ver que é a presidente do conselho estudantil, e quando Seki pede para ela arrumar uma vaga pro Maki, ela diz que é possível porque muitas pessoas cancelaram. Maki então pede humildemente para conseguir uma vaga, e ela concorda porque precisam de alguém para substituir um dos membros do conselho estudantil que cancelou, mas explica que ele não vai participar dos jogos já que será um membro da equipe. Isso deixa todo mundo feliz, mas Maki é o mais feliz de todos porque vai passar a véspera de Natal com sua rainha gloriosa. Mais tarde naquela noite, Maki se veste com uma roupa típica de otaku, e Masaki tá ao telefone com Sora, agradecendo por ter convidado seu filho para ir.
Depois que ela desliga, a Maki diz que ela não precisava ter ligado para eles, mas ela responde que queria conversar com a Sora de novo. Quando ele percebe que ela tá com cigarros, pergunta se Itsuki falou alguma coisa para ela. Então ele explica que Itsuki a repreendeu por colocar um peso muito grande sobre o filho deles depois de descobrir o quanto o trabalho dela ficou puxado. No entanto, Maki diz que ele não tem esse direito, porque eles não poderiam viver livremente se ela não trabalhasse. Mas Masaki solta uma bomba, informando de que ela não precisava trabalhar para colocar comida na mesa, já que Itsuki tem mandado dinheiro para ela todo mês. Quando Maki pergunta por que ela não tem usado esse dinheiro, ela explica que é uma questão de orgulho, porque quer provar que consegue dar conta das coisas sem tocar no dinheiro dele, e o trabalho ajuda a distrair a mente de várias coisas que a incomodam. Ela então pede desculpas ao Maki por tê-lo feito passar por tanta coisa, mas promete a ele que tudo isso acabou agora porque ela sempre estará ao lado dele. Logo depois, Maki chega à casa da Umi e entrega para Sora um presente da Masaki, então ela o convida para entrar. Quando ele entra, Umi percebe que ele está nervoso, então ela garante que ele vai ficar bem. Ela então o leva até o pai dela, que se apresenta como Daichi, e Maki treina e feito um bobo enquanto se apresenta de volta. Então Daichi agradece por ele cuidar da filha dele. Enquanto eles conversam, Sora percebe que Maki tá tenso, então ela puxa as bochechas de Daichi dizendo para ele aliviar o clima, e Umi entra na brincadeira fazendo cócegas nele por trás. Depois de minutos de zoeira, Maki promete relaxar se elas o soltarem. Então as garotas finalmente o liberam e ele pede desculpas por ter passado vergonha. Umi então pede para começarem o jantar. Então Sora pede para Daichi chamar o irmão dela. E depois que ela sai, Maki pergunta para Umi como é o irmão dela. Umi explica que o irmão dela é um desempregado recluso como você, mas que começou a se aproximar da Amami porque gosta dela, e Maki finalmente entende por que a Amami tem medo de visitar a casa dela. Na mesa de jantar, Umi fica irritada porque Sora está sentada bem ao lado do Maki, então ela explica que quer mostrar a hospitalidade da família em primeira mão, já que ele é o primeiro convidado que eles recebem em séculos, e elas começam a discutir até Daichi mandá-las pararem. Enquanto serve comida para Maki, Umi o convida para jogar com ela depois, e ele concorda em participar, então ela avisa Rico que eles vão usar o quarto dele para isso. Riku argumenta que não quer que eles invadam seu santuário particular, mas Umi diz para ele arrumar um emprego, e Daichi apoia a ideia, dizendo que ele deveria começar a procurar trabalho a partir da próxima segunda-feira. Enquanto Masaki os observa criando laços, lágrimas caem de seus olhos, e ele se lembra de uma época em seu passado em que Masaki e Itsuki viviam com ele alegremente como uma família. Naquela época ele achava que aqueles momentos durariam para sempre, mas logo sua família se distanciou e acabou se separando. De volta ao presente, Maki pede desculpas a eles por chorar de repente, e eles tentam ver como ele tá, mas ele sai correndo em lágrimas para clarear a cabeça. Lá, ele expressa o quanto se sente patético por agir como um chorão na frente da família do marido. Mas Umi aparece de repente e diz que não pode abandoná-lo depois de vê-lo naquele estado. No entanto, ele diz a ela que quer ficar sozinho e sai correndo, mas ela vai atrás dele, o abraça e ainda aponta que o rosto dele tá todo bagunçado. Maki pede desculpas, então ela lhe dá um abraço caloroso e diz para ele se entregar a ela, já que não tem mais ninguém ali para zoar com ele. Mais tarde, no quarto da Umi, ele explica que ainda não superou o drama familiar, então ela deita a cabeça dele no colo dela e diz que ele vai se sentir ele mesmo de novo depois de tirar um bom cochilo. Maki agradece a ela e enquanto fecha os olhos, Umi diz que sempre vai amá-lo. Horas depois, Maki acorda na cama da Umi. E ela diz que não quis sair da cama, mesmo tendo acordado uma hora antes, porque não conseguiu resistir ao rosto dele dormindo. Ela então pergunta como foi dormir em suas coxas grossas e ele responde que foi quentinho, mas reclama que não fez nada para merecer um tratamento desses. No entanto, Umi explica que ele fez muito para tornar a vida dela melhor desde que se conheceram, e eles ficam se olhando apaixonadamente nos olhos. Quando Max se inclina para beijá-la, Sora interrompe e diz para eles irem até a sala para conversar. Lá, ela aconselha os dois a pensarem em um momento e lugar apropriados para o primeiro beijo, para que não acabem em uma confusão como ela e Daichi. Daichi então leva Maki para fora e lhe dá um tapinha na cabeça enquanto aconselha não guardar os sentimentos sobre a situação dos pais, porque um dia as emoções vão explodir como uma bomba nuclear russa. No entanto, Maki diz que é melhor segurar porque sabe que os pais não vão voltar a ficar juntos, mesmo que ele implore. Mas Daichi diz a ele que chorar por isso vale a pena, já que ajuda a aliviar o peso do peito. Quando Maki volta para casa, ele vê uma foto da família vivendo feliz junta, e isso faz chorar enquanto deseja que as coisas pudessem voltar a ser como eram antes. Depois de enxugar as lágrimas, ele decide que vai tomar uma atitude ousada na véspera de Natal, já que é o aniversário do dia em que seus pais se divorciaram.
No dia da festa de Natal, a presidente do conselho estudantil, Tomo, faz uma reunião com todos os outros representantes do conselho dos alunos e lembra a todos que ainda há muito trabalho a ser feito, já que eles precisam coordenar com outras escolas sobre o local e os detalhes finais. Após a reunião, Maki se encontra com ela, junto com seus amigos, e pede permissão para sair da festa mais cedo por cerca de 15 minutos. Ela concorda, dizendo que esse será o horário de descanso dele, mas avisa Seki que ele vai trabalhar com ela durante as 24 horas inteiras. Pouco depois, a Mami pergunta para Umi qual é o plano dela, e ela responde que vai para casa depois de almoçar, já que não pretende se arrumar muito. Mas a Mami provoca ela, lembrando o quanto ficou tímida ao descobrir que Maki iria à festa, então Umi esmaga o crânio vazio dela como punição. Depois que a Mami vai embora, o Mami pergunta a Maki se ele vai ficar bem, e ele garante que sim, porque só precisa dela lá quando chegar a hora. No caminho de casa, Maki percebe que o que está planejando fazer não é algo louvável, mas conclui que é uma ponte que ele precisa atravessar para lidar com sentimentos não resolvidos que vem guardando há tanto tempo, e então ele se encontra com Kyoka em um parque. Enquanto eles sentam juntos, Maki pergunta a Kyoka como o pai dele reagiu ao pedido, e ela explica que isso deixou ele confuso, já que ele já tinha compromissos que não podia cancelar, mas ela acha compreensível, considerando que o filho pediu para conversar sobre planos para o futuro com ele. Mais cedo naquele dia, Maki ligou para Itsuki e informou que está mirando em uma faculdade que fica perto de onde ele mora, e está pensando em morar com ele se passar, então o pai relapso concordou em encontrá-lo para conversar melhor. Enquanto caminha à frente, Kyoka diz que está surpresa porque achava que Maki era um garoto quieto. Então Maki explica que normalmente é mesmo, mas quis causar um pouco de confusão para os adultos fazendo birra. Ele então diz que está surpreso por ela ter aceitado encontrá-lo. Então ela explica que está preocupada porque o homem que ela ama está agindo de forma estranha e quer apoiá-lo de qualquer maneira que puder. Quando ele pergunta se ela realmente ama o Itsuki, ela diz que sim, porque ele ficou ao lado dela, mesmo ela sendo a pior novata do grupo e a fez ser quem ela é hoje. Por isso ela o admira e respeita tanto como pessoa quanto como homem. Ela então abaixa a cabeça e pede para Maki não esperar ter a faculdade para voltar a morar com Itsuki, porque sente que Itsuki precisa dele, já que ele sempre parece tão animado quando fala sobre Maki. Ao ouvir isso, Maki aponta que ela está sendo insensível, e ela admite que está mesmo, pois faltou ao trabalho para estar ali e sabe que a mãe dele ficaria profundamente magoada com o pedido dela. Mas ela afirma que está pronta para aceitar qualquer punição e até evitar o Maki se ele não quiser mais vê-la. Quando ele pergunta sobre o pai dele, ela diz que está pronta para largar o emprego e sair da vida dele. E Maki fica chocado com a seriedade dela, mas recusa a oferta mesmo assim e pergunta se ela está livre mais tarde. Mais tarde, na festa de Natal, Maki está recebendo os convidados quando o Tomo chega e pede para ele chamá-la pelo nome em vez de presidente, já que ela não seria mais presidente depois daquele ano. Assim que ela sai, a Mami chega com o vestido mais deslumbrante que o look da Rihanna no Met Gala, e Yumi também aparece com um vestido maravilhoso que deixa Maki sem palavras. Ele então elogia o visual da Omi e observa enquanto ela brinca com a Mami. Mas Nina chega, então Yumi pergunta por que ela não tá com o namorado como tinha prometido. Mina explica que passou por muita coisa e pede para as meninas ajudarem a distrair sua mente, e a Mami concorda, já que vão se divertir mais com ela por perto. Nesse momento, Seki chega e avisa Maki que tá na hora de ir embora, então ele tira o chapéu de Natal e se despede de Umi. Quando a festa começa, Maki encontra a mãe no quintal, e ela pergunta por que ele a chamou ali, mas ele diz para ela esperar um pouco porque tá esperando uma ligação. Quando o telefone toca, Maki atende e dá sinal verde para Itsuki, então ele chega com Kyoka e Maki pede desculpas por ter mentido para os dois. Ele então pede para Itsuki e Masaki conversarem, já que faz tempo que eles não se falam, mas Masaki se apresenta para Kyoka e diz num tom ácido para ela fazer o que quiser com Itsuki. Kyoka diz que não tem esse direito, e Masaki fala para Itsuki que não tá surpresa que ele ainda faz mulheres chorarem, mas ele responde com indiferença, então ela, irritada, manda ele responder em vez de ficar se esquivando como sempre faz. No entanto, Itsuki tenta ir embora, mas Kyoka a segura e diz para ele não virar as costas para Maki de novo, porque ela sabe que ele sente muita falta do filho. Maki então segura as mãos dos dois pais e implora para que eles façam as pazes para que tudo volte a ser como era antes, porque ele não quer ter que escolher entre eles. Com lágrimas escorrendo pelo rosto de Maki, ele promete fazer o que for preciso se eles puderem se unir mais uma vez, para que ele possa ficar com os dois. Mas Umi chega de repente, então ele pede desculpas por ter despejado tudo aquilo neles quando já é tarde demais. Enquanto segura a mão de Yumi, ele diz a Itsuki que nunca teve a intenção de ficar na casa dele, porque já se apaixonou pela cidade deles. E como um último pedido, ele pede aos pais para tirar uma foto com ele ao lado da árvore de Natal, e eles concordam.
Em seguida, ele pede pra Umi tirar a foto, mas ela chama os outros amigos, que estavam ouvindo tudo escondidos, e Nina tira a foto de Maki com seus pais. Depois disso, todos se divertem juntos na festa de Natal. Mas Sanai e Manaka chegam, então Umi conta pra Maki o quanto se sente culpada por ter terminado a amizade com elas de forma tão dura. Maki diz que quer que ela faça as pazes com elas, então quando elas chegam, Umi pede desculpas por não ter sido mais gentil depois de descobrir a traição, e isso faz com que elas chorem, então todos dão as mãos e brincam juntos sobre a amizade recém-reacendida. Depois da festa, Maki se encontra com Umi, que mostra pra ele as fotos divertidas que tirou de todo mundo ao lado da árvore de Natal, e ele se sente feliz porque costumava odiar como saía nas fotos até que Umi apareceu e o mudou. Então ele diz pra Umi que a ama e oficialmente pede pra ela ser sua namorada, fazendo com que ela chore e o abrace, o que faz com que ele também chore. Enquanto se abraçam, Maki de repente começa a rir, então ela o chama de malvado por provocá-la, e eles compartilham seu primeiro beijo apaixonado. É isso pra este vídeo. Deixe um like se você gostou e assista a este vídeo na tela.